Boa tarde a todos. Eu sou José Antônio Kester Poloni, eu sou gestor educacional da Controlab. Gostaria de já agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online. Hoje, com o tema líquidos cavitários, da fisiopatologia à identificação citomorfológica. Então, agora, daremos início à aula e eu passo a palavra ao nosso convidado, Dr. Guilherme Dienstmann. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Controlab e também agradecer a presença de todos. A ideia hoje é uma troca de conhecimentos, onde vocês vão poder interagir conosco. Eu vou trazer algumas questões práticas, algumas dicas práticas, principalmente, relacionado, sim, à fisiopatologia, mas também, principalmente, à questão citomorfológica, que é onde a gente percebe, através da análise que a gente faz dos resultados, dos participantes no nosso Insight de Proficiência, onde há um maior gap que a gente percebe, assim, de dificuldade, em relação à citomorfologia, questão de diferenciação, célula mesotelial reativa, até mesmo monócito, macrófago, plasmócito, sempre gera bastante dúvida como diferenciar, como fazer essa diferenciação citomorfológica, e a gente vai falar um pouquinho disso, trazendo uma base teórica para contextualizar, como que as coisas acontecem de fato. Pouco se fala, principalmente na graduação, e é importante a gente até mesmo para saber o que esperar da evolução clínica do nosso paciente, saber como liberar um laudo também relacionado a determinada fisiopatologia. E, mais uma vez, agradeço a presença em peso, e hoje a gente está com bastante participantes, então, com certeza, é um prazer e uma honra. Mais uma vez, agradeço o Dr. Poloni, agradeço a Controlab. Então, pessoal, para dar início à nossa aula de hoje, como eu falei, é mais a ideia de trazer algumas dicas práticas e também uma troca de conhecimento. Então, a participação de vocês é fundamental, até mesmo para tornar mais dinâmico e mais proveitoso possível, tanto para mim quanto para vocês. E hoje a gente vai, então, falar sobre líquidos cavitários, onde a gente vai conversar sobre a fisiopatologia desde a identificação, do porquê a doença ocorre até a gente chegar lá na parte da citomorfologia. O Dr. Poloni já me apresentou, mas vou falar rapidamente, novamente, para quem não me conhece ainda. Então, meu nome é Guilherme, eu sou biomédico responsável técnico do laboratório Qualitar, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Também sou assessor científico da Controlab, especificamente nos líquidos cavitários. Atuo como professor e pesquisador, tenho título de especialista em patologia clínica, sou especialista em hematologia e banco de sangue, e sou mestre finalizando meu doutorado agora em saúde e meio ambiente, especificamente na área de ginecologia e obstetrícia, onde eu avalio especificamente gestantes obesas, perfil glicêmico e perfil lipídico, através de um ensaio clínico randomizado, mestrado com metformina e agora com ômega 3. Então, é algo bem interessante. Mas o nosso assunto de hoje é especificamente, então, sobre líquidos cavitários. E, como eu já falei, nosso tempo hoje é um pouquinho curto. Então, qualquer dúvida, tá, pessoal? Vocês vão anotando para, no final da apresentação, a gente conseguir conversar. Como eu falei, eu vou focar mais hoje na questão da citomorfologia. Eu trouxe duas lâminas, uma principalmente para a gente conseguir fazer algumas identificações e critérios de definição para a identificação citomorfológica, onde acho que a gente vai conseguir ter aí um resultado bem proveitoso para todo mundo. Então, quando a gente pensa em líquidos cavitários, a gente vai pensar em patologia relacionada aos líquidos cavitários, onde a principal ela está relacionada a acúmulo de líquidos, Então, a gente tem como principal acúmulo de líquido que a gente chama de derrame cavitário, onde ele vai acontecer por dois motivos, principalmente um aumento da produção, onde a produção vai ser maior que a absorção da microcirculação, pensando especificamente em circulação do sistema linfático, e esse aumento de produção desse líquido, ele pode ocorrer por diversos motivos, mas destaco os principais aqui, tá, pessoal? Variação da pressão hidrostática e da pressão oncótica nessa microcirculação, certo? Então, a gente está pensando aqui em circulação do sistema linfático,
E que tipo de variação? Um aumento da pressão hidrostática ou uma diminuição da pressão oncótica, né? Para quem não lembra, o aumento, ou melhor, a pressão hidrostática é aquela pressão que o líquido exerce sobre a microcirculação, e a pressão oncótica é aquela pressão que as proteínas vão exercer sobre essa microcirculação. Além dessa variação da pressão hidrostática, ou seja, um aumento da pressão hidrostática ou uma diminuição da pressão oncótica, a gente tem como causa do aumento da produção desses líquidos cavitários também um aumento da permeabilidade da microcirculação. Algo muito interessante da gente já conseguir aqui fazendo um mapa mental, pessoal, é que quando a gente for pensar em fisiopatologia associada a uma variação, seja de pressão hidrostática ou pressão oncótica, a gente está pensando principalmente em situações não inflamatórias, normalmente pensando um derrame cavitário que acarretou, obviamente, num acúmulo devido, por exemplo, a uma insuficiência cardíaca, a uma cirrose, não necessariamente um processo inflamatório. Diferentemente, quando a gente pensa em processo inflamatório e, na maioria das vezes, como consequência de um processo infeccioso, aí sim a gente tem como principal fisiopatologia o aumento da permeabilidade da microcirculação, pensando principalmente aí nos folhetos parietais, tá? Normalmente a gente tem uma relação muito direta com um comprometimento diretamente relacionado ao folheto parietal. Especificamente, a gente aqui pensando, né, naquele espaço virtual onde o líquido se encontra, né, líquido pleural, líquido sinovial, líquido pericárdio, a gente tem os folhetos, né, o folheto parietal, o folheto visceral, normalmente o comprometimento desses folhetos nessas situações de acúmulo de líquido tem uma relação mais direta com o folheto parietal. Mas, então, reforçando essa questão da fisiopatologia, lembrem, tá, pessoal, quando a gente pensar em doenças que têm uma consequência devido a um dano secundário, a gente então pensaria em variação da pressão hidrostática, um aumento dessa pressão, ou uma variação da pressão oncótica, uma diminuição dessa pressão. Diferentemente, quando a gente for pensar em um processo inflamatório, e aqui a gente poderia pensar principalmente em processos inflamatórios ocasionados por um processo infeccioso, o aumento da permeabilidade. Fazendo uma analogia, né, que normalmente quem trabalha com líquidos cavitários também trabalha com líquor. Essa é uma outra questão muito importante, né, pessoal? São coisas diferentes. Líquidos cavitários, eles são um ultrafiltrado do plasma, diferentemente do líquor, que tem lá, né, um local de produção específico, os plexos corioides. Então, são coisas diferentes e a gente precisa colocar em caixinhas diferentes, digamos assim, líquidos cavitários de um lado, líquor de outro. Mas, em analogia, pensando nessa questão de aumento de permeabilidade relacionado a processos infecciosos que acarretam num processo inflamatório, a gente fazendo uma analogia com líquor, a gente poderia pensar, por exemplo, em aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica devido a um processo infeccioso, como, por exemplo, uma meningite, né, onde a gente vai ter um aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, e nessas situações o que vai acontecer? A gente vai ter uma passagem de proteínas, né, para o espaço subaracnoide, onde a gente vai, então, ter, lá quando for dosar o líquor, um aumento das proteínas totais. Então, façam essa analogia, aumento de permeabilidade nessas situações fisiopatológicas, estão diretamente relacionados a processos inflamatórios, normalmente decorrentes de processos infecciosos, certo, pessoal? E como eu disse, né, algumas outras questões que podem levar também ao aumento da produção e, consequentemente, uma diminuição da absorção do sistema linfático. A gente poderia citar o aumento do líquido intersticial pulmonar como decorrência, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca. Então, aqui a gente está pensando
né, numa provável variação da pressão hidrostática ou oncótica, lembrando que não tem uma relação com o aumento da permeabilidade, um aumento da pressão intravascular, né, processos inflamatórios, então, reforçando aqui, sim, é uma produção aumentada devido ao aumento da permeabilidade. Essa permeabilidade, né, pessoal, só aprofundando um pouquinho, eu não vou me aprofundar demais hoje, por causa do nosso tempo, mas se a gente for pensar num processo inflamatório como um todo, né, a gente vai ter lá os macrófagos interagindo com os antígenos, após essa interação são liberadas citocinas, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, isso vai fazer com que ocorra um aumento também do fluxo sanguíneo, aumento, consequentemente, da permeabilidade, e, consequentemente, né, a gente vai ter aí um aumento da permeabilidade capilar, especificamente naquele local cometido, né, como foco desse processo infeccioso. E, por último, né, especificando aqui um exemplo de redução de pressão oncótica, por exemplo, a diminuição da síntese de albumina, principalmente em pacientes cirróticos. A gente, né, trazendo um pouquinho da bioquímica também, a gente sabe que quando um paciente apresenta uma perda de função, ou pelo menos uma diminuição da função hepática, a gente utiliza alguns marcadores, né? Muita gente confunde marcadores de lesão hepática com marcadores de função hepática, mas aqui pensando em função, né, como eu disse, né, falando rapidamente, um marcador muito interessante para a gente avaliar a função hepática, por exemplo, é a albumina, né? Então, uma diminuição da albumina pode sim ter aí uma relação com a redução da pressão oncótica, especificamente, por exemplo, em pacientes cirróticos. Certo, pessoal? E por último, então, a outra situação, né, que eu falei, tem um aumento da produção e uma diminuição da absorção, a gente poderia pensar em processos neoplásicos, principalmente, por exemplo, massas tumorais sólidas, vai ocorrer uma obstrução dessa microcirculação, especificamente em vasos linfáticos, lembrando aqui do comprometimento e do acometimento, principalmente da pleura parietal. E a gente poderia também pensar num aumento da permeabilidade vascular aí como algo sistêmico, acarretando numa diminuição da absorção desse líquido cavitário. Certo, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido, né, vocês vão anotando e depois me questionem caso fique alguma dúvida. E quando a gente pensa, então, principalmente né, como didaticamente, e até mesmo pensando clinicamente, já pensando numa conduta terapêutica por parte do médico, a gente consegue dividir esse acúmulo de líquido, esse derrame cavitário, em dois grandes grupos, né? Que todo mundo já ouviu falar, que é o transsudato e o exsudato. E a gente, relembrando aqui mais uma vez, que o transsudato, então, ele vai ter a ver com quem? Qual que é a relação? Né, é um aumento da produção devido a uma variação, seja da pressão hidrostática ou da pressão oncótica. Aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica, ou seja, normalmente relacionados a processos secundários, certo, pessoal? Então, esse entendimento ele é muito importante, e aí a gente entende, por exemplo, o porquê dos exames, das alterações dos exames bioquímicos, principalmente. Quando a gente pensa em exudato, então a gente está pensando diretamente em um aumento da permeabilidade capilar, né, ou também esse exudato sendo formado devido, por exemplo, a uma obstrução linfática, como a gente viu anteriormente, mas pensando principalmente em aumento da permeabilidade, e lembrando que esse aumento da permeabilidade normalmente está relacionado com processo inflamatório, na maioria das vezes como consequência de um processo infeccioso, a gente entende que a gente vai ter, então, um aumento, por exemplo, da contagem de leucócitos, a gente vai ter um aumento, por exemplo, da concentração de proteína, uma diminuição da glicose, só que aí entra uma outra questão muito importante que a gente precisa, né, e a teoria, ela explica tudo isso,
a gente precisa ter um parâmetro de comparação. O que eu quero dizer com isso? Lembrando, lá no início eu comentei, né? Líquidos cavitários são ultrafiltrados do plasma. Com quem que a gente vai comparar, então, os resultados desse líquido com o plasma? Justamente para a gente ter um balizamento para, então, entender, né, se de fato aquele resultado de glicose ele é diminuído ou não, se aquela proteína está aumentada ou não, se aquele LDH está aumentado ou não, né? Por exemplo, no líquor, pessoal, a gente não tem valor de referência para o LDH e a gente sabe que não tem uma serventia clínica interessante, né? Porque pode variar devido a diversos motivos. Diferentemente, já aqui no líquido cavitário, o LDH ele nos ajuda a direcionar, por exemplo, a um processo infeccioso, a um processo neoplásico, por exemplo, quando aumentado. Justamente por ser, né, um ultrafiltrado do plasma, então a gente espera essa relação. Não vou entrar em detalhes em relação a essa planilha, né, eu acabei nem combinando com o Dr. Poloni, mas eu imagino, né, que a gente possa depois disponibilizar esse material para vocês terem como fonte de referência aí também, certo? Muito bom. Em relação à questão da contagem, né, de uma maneira geral, assim, ó, a gente pode, sim, usar a câmara de Neubauer, como a gente pode usar a câmara de Fuchs. Isso, pessoal, lembrando, hoje a aula é sobre líquidos cavitários. Eu vou fazer essa analogia com líquor, porque, primeiro, muita gente acha que está tudo dentro do mesmo, da mesma caixinha, mas não, então acho que é importante a gente fazer essa distinção. Líquor, fluxo Rosenthal, tá? A reprodutibilidade do líquor na câmara de Neubauer, ela não é ruim, né? A gente tem um coeficiente de variação interoperador enorme, então não é legal. Diferentemente, para líquidos cavitários, a gente sim pode utilizar, e quem vai definir isso vai ser o laboratório através de um processo descrito, né? Lembrem que todos os processos do laboratório de vocês devem estar descritos, né, num procedimento operacional padrão, num documento, né, pensando que se chegar um colaborador novo, ele precisa, através desse documento, saber exatamente como é feito, passo a passo, determinado procedimento, certo? E, além disso, pessoal, eu, particularmente, eu prefiro utilizar a câmara de fluxo horizontal, porque, de uma maneira geral, a reprodutibilidade e também o coeficiente de variação interoperador, ele é menor em comparação à câmara de Neubauer, tá? Mas, em relação a resultados num espectro global, digamos assim, a gente não encontra um valor de P estatisticamente significativo. Ou seja, né, tanto faz, bem entre aspas, utilizar para líquidos cavitários fluxo horizontal ou Neubauer. A gente até está fazendo um estudo, né, eu, o Dr. Poloni, o pessoal da Controlab, referente justamente a essa comparação, né, no futuro a gente vai publicar, é um estudo muito, muito interessante, vai valer muito a leitura de vocês, pessoal, e é justamente para a gente chegar, né, através de dados científicos, né, existem respostas que a gente precisa ter um embasamento teórico e nada melhor do que um estudo científico para a gente embasar, né, o nosso raciocínio e, de fato, depois a implementação de um procedimento. E a gente está fazendo isso, tá, pessoal? Vai ser um estudo bem, bem bacana aí, que quando for publicado, com certeza, né, todos vocês terão acesso e vai ser um embasamento bem importante para a gente, de fato, desmistificar algumas coisas nessa área. Mas, continuando, né, eu trouxe para vocês, também não vou adentrar aqui a questão, né, de como que faz a conta na câmara de fluxo horizontal, só uma questão muito importante, tá, pessoal? Quando a gente tiver uma amostra com baixa celularidade, é fundamental que vocês façam a contagem de todos os quadrantes, certo? Quando que eu vou diluir? Isso também é o teu laboratório que vai ter que definir.
Só que a gente precisa entender que quanto mais diluído o nosso processo, menos representativo aquele resultado vai ser, menos fidedigno aquele resultado vai ser. Isso é de uma maneira geral para qualquer teste, não seria diferente aqui também, certo? Mas uma questão fundamental que vocês precisam saber, né, e tenho certeza que todos vocês já sabem, é que numa baixa celularidade, vocês devem sim contar todos os quadrantes. Uma dica, agora, bem importante. Essas duas aqui, todo mundo sabe. Mas sempre que eu dou essa aula, muitas pessoas se surpreendem por, primeiro, nunca terem ouvido falar, e, consequentemente, por isso mesmo nunca fizeram. Mas uma dica fundamental, até quando chegar para vocês a amostra do Insight Proficiência e também na rotina clínica de vocês, com uma amostra, seja hospitalar, principalmente, né, obviamente, de um paciente de vocês, vocês devem, pessoal, aguardar pelo menos 2 minutos as células se sedimentarem, tá? Para quem já tem experiência com líquidos, vocês já devem ter reparado, principalmente amostras que têm uma alta celularidade. Se tu pipetar aquela amostra, né, na câmara, seja ela qual for, Fuchs ou Neubauer, e logo for olhar no microscópio, vocês vai parecer que tem células sobre células, né, várias camadas. Isso, pessoal, é por isso que a gente precisa esperar, né, deixar que as células sedimentem por ação da gravidade mesmo. Tu vai pipetar, vai botar a lamina lá em cima, espera 2 minutinhos pelo menos, e aí sim, aí tu vai fazer a contagem global, né, de células nucleadas e hemácias. Certo, pessoal? Então, hoje, a primeira dica que eu deixo para vocês é a questão em relação a vocês pipetou a amostra, botou a lamina, espera 2 minutinhos e aí começa a fazer, de fato, a análise para chegar em um resultado de contagem global de células nucleadas e hemácias, certo? Pensando, então, falando rapidamente um pouquinho sobre cada líquido, né, os principais. Líquido peritoneal, ou acítico, né? Como eu já falei, é um ultrafiltrado do plasma contido na cavidade peritoneal. Sempre a gente vai pensar, né, nesses espaços como um espaço virtual. Quando que esse espaço de fato existe? Quando durante um processo patológico, certo? Que processo? Um acúmulo de líquido, né, e aí, né, nesse líquido podem ter diversos elementos que a gente pode, né, mais em outro momento aprofundar mais. Principais causas de acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. A cirrose, tá? Então, só para lembrar, né, pessoal, aqui a gente está pensando em quê? Em aumento da produção, diminuição da absorção, mas isso ocorrendo devido a uma variação da pressão hidrostática ou da pressão oncótica, não devido a um aumento da permeabilidade da microvascularização, principalmente relacionado ao folheto parietal, certo? Então, lembrem, né, essa divisão ela é muito interessante para a gente entender, principalmente, o que a gente vai esperar encontrar, tanto na bioquímica quanto na parte citomorfológica. Então, câncer de ovário e mama, né, são os principais sítios de acometimento relacionados com infiltração de líquido acítico, insuficiência cardíaca, nefropatia, tuberculose, pancreatite, e, por último, não menos importante, a peritonite bacteriana espontânea, onde trago uma curiosidade para vocês, algo interessante. A literatura, né, repito, a literatura traz que, independente da cultura, vejam que interessante, né? Independente da cultura, se vocês forem avaliar um líquido acítico, e esse líquido acítico apresentar mais de 250 polimorfos nucleares por microlitro, clinicamente e laboratoriamente, a gente caracteriza esse paciente como portador de peritonite bacteriana espontânea, certo? Então, a gente tem aí um ponto de corte já pré-estabelecido pela literatura, 250 polimorfos nucleares, não é leucócitos totais, não é células nucleadas, é polimorfos nucleares. Aqui a gente vai pensar principalmente, né, sim, vai ter macrófago, vai ter mesoteliócito, mas principalmente neutrófilos, certo, pessoal? Acima de 250, independente da cultura. A cultura deu negativa, né, mas tem mais de 250, vai ser tratado com antibiótico terapia. Certo, galera?
Principais tipos celulares. Isso aqui é muito interessante, né? Para a gente entender o que espera encontrar em cada líquido, né? Nesse caso, líquido acítico, a gente sabe que pode sim ser encontrado eritrócitos, e também células nucleadas. E aí fica mais uma dica para vocês, e mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Usem o termo em laudo células nucleadas, não usem o termo leucócitos. Por quê? Reparem, por exemplo, no líquido acítico, o que eu posso encontrar como célula nucleada? Leucócitos, sim, né? Todos os 5 subtipos leucocitários, mas também, quem mais? Células mesoteliais. Certo, pessoal? Mais à frente eu comento um pouquinho mais sobre isso, mas já para despertar essa curiosidade em vocês, usem o termo células nucleadas, não mais leucócitos. Então, mais à frente, até mesmo como dica, eu trago para vocês um modelo de laudo, né, que eu achei que hoje caberia muito bem nessa aula, trazer para vocês um modelinho de laudo, né? Não estou dizendo que é o laudo perfeito, mas é um modelo que eu sugiro, né, que vocês utilizem. Até mesmo pensando na hematologia, a gente tem toda essa questão de padronização. Aqui, em líquidos cavitários, não pode ser diferente, né? Muito se esquece, né, de líquidos cavitários, qualquer um faz de qualquer maneira, né? Muitas vezes no próprio laboratório, cada analista faz de uma maneira, não tem uma padronização. E para a gente buscar uma análise de excelência, pessoal, né, onde a gente almeja qualidade e, consequentemente, satisfação do nosso paciente, a gente precisa de processos padronizados. Somente através de processos padronizados que a gente obtém, de fato, qualidade, e a qualidade aí se reflete de diversas maneiras, e o nosso foco principal, né, com certeza, é a satisfação do cliente, seja num diagnóstico correto, seja num tratamento correto, mas a gente tem como foco principal o nosso paciente. Então, a padronização no líquido, nos líquidos cavitários, ela é tão fundamental como em qualquer outra área laboratorial. Aqui só uma amostra, tá? Não é iogurte, é um líquido acítico. Isso aqui era um paciente com 21 anos, tá? Não, a gente não fechou diagnóstico, mas tem uma questão bem interessante sobre esse líquido que mais à frente eu vou falar para vocês. Uma outra questão muito interessante, pessoal, é o famoso gradiente de Gasa, que a gente chama, né? O que é isso e para que ele serve? Né? O que é o gradiente albumina sérica, albumina do líquido acítico? Ele é fundamental para auxiliar na etiologia da ascite, principalmente quando a gente pensa em hipertensão portal, lá a veia porta, né, a principal veia do fígado, quando tiver uma hipertensão relacionada à veia porta, a gente sim sabe que vai ocorrer consequentemente acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, e a gente pode utilizar esse parâmetro de Gasa para definir algumas coisas, como principalmente a etiologia do porquê está acontecendo esse acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Como que a gente faz isso? Bem simples, tá, galera? E aqui entra mais uma questão, né, como a gente já falou, a importância daquela relação que eu comentei com vocês, né, uma relação entre soro e uma relação entre o líquido, né, o líquido cavitário. O gás, então, basicamente, a gente pega a albumina do soro e subtrai pela albumina da ascite. Quando for superior a 1,1, a gente vai pensar em hipertensão portal, podendo essa ser dividida em cirrose hepática ou insuficiência cardíaca, sendo ela sinusoidal ou pós-sinusoidal. Quando o GASA for inferior ou igual a 1,1, a gente vai pensar em doença peritoneal, onde a gente pode dividir essa doença como carcinomatose ou por tuberculose. E ainda, por último, a gente poderia pensar em síndrome nefrótica, mas aí fazendo outras avaliações. Aqui não define a síndrome nefrótica, mas fala a favor, beleza? Líquido pleural, né? Então, é um líquido, um ultrafiltrado do plasma, contido na cavidade pleural, e tem as principais causas: a insuficiência cardíaca congestiva, neoplasias primárias, neoplasias, processos infiltrativos
tanto de tumores sólidos quanto de linfomas e leucemias, tá, pessoal? Pneumonia, tuberculose, embolia pulmonar, as colagenoses, são patologias bem importantes e relacionadas a acúmulo de líquido na cavidade pleural, tá? A gente classifica os derrames pleurais em 3 grandes grupos: os líquidos, os gasosos e os mistos, onde a gente tem uma das principais causas aí de acúmulo de líquido pleural, a tuberculose, pneumonia, tá? Destacaria principalmente a pneumonia, né? Uma das principais condições de internação de pacientes, principalmente pacientes mais idosos, crianças e idosos, normalmente as 2 faixas, né, de maior risco. E aí a gente ainda tem o pneumotórax, né, o hidropneumotórax, o hemopneumotórax, todos esses, principalmente pneumotórax, podendo ser acarretado devido aí a uma lesão, né. Principais tipos celulares encontrados no líquido pleural, pessoal: células nucleadas, tá? Monócitos, linfócitos e células mesoteliais. A gente não espera encontrar hemácias, mas sim, dependendo da coleta, dependendo, por exemplo, se for, né, um hemopneumotórax, obviamente vai direcionar, né, aí a presença de eritrócitos para uma etiologia relacionada ao hemopneumotórax, por exemplo, certo? Algo interessante, e já fica como dica, mas eu vou falar mais à frente ainda um pouquinho mais sobre isso, a contagem diferencial, pessoal. A contagem diferencial, ela deve sim ser realizada sempre através da microscopia óptica, tá? Por exemplo, um exemplo, né, pouca gente sabe sobre isso, mas eosinofilia de líquido pleural, tá? Para vocês terem ideia, a eosinofilia, quando presente no líquido pleural, ela é caracterizada pela presença de 10% ou mais de eosinófilos e tem uma relação direta, ou, por exemplo, com presença de ar, mas principalmente com presença de sangue, ou seja, a eosinofilia tem uma relação com processos hemorrágicos de líquido pleural, em líquido pleural, né, na cavidade pleural especificamente. Então, vejam a importância de vocês fazerem o diferencial. A gente sabe que muita gente não faz o diferencial, e tem já muita gente também que simplesmente, entre aspas, né, libera o diferencial através do equipamento, mas isso eu já falo um pouquinho mais à frente, né? Posso fazer isso? Não posso? Qual que é a melhor conduta? Como que eu oriento vocês? Que um derrame pleural, né, um acometimento aí de pulmão direito, líquido pericárdico, então ultrafiltrado do plasma na cavidade pericárdica. Principais causas de acúmulo de líquido pericárdico: infecções virais, né, mais uma vez as neoplasias, sempre, tá, pessoal? Tumores sólidos, leucemias, linfomas, mas normalmente, né, se fosse pensar em prevalência, tumores sólidos têm uma prevalência maior de processo infiltrativo neoplásico em cavidades, certo? Principalmente a gente poderia pensar em câncer de mama, por exemplo, tá bom? As colagenoses, tuberculose, aneurisma aórtico, infarto agudo do miocárdio, a própria uremia, né, causando aí um problema também, uma variação de pressão hidrostática, principalmente. Então, são diversas situações, mas vocês podem, e acredito que vocês estejam percebendo, que muitas causas, elas são comuns a derrames em diversos espaços e diversas cavidades, certo? Então, isso consequentemente dificulta, né, o diagnóstico, né, causas comuns para doenças diferentes, dificulta com certeza o diagnóstico. Principais tipos celulares encontrados, né, células nucleadas, leucócitos e células mesoteliais, certo? Pode ter hemácia? Pode, mas a gente não espera que contenha, né, esse elemento figurado. Líquido sinovial, principal motivo pelo qual o líquido sinovial chega no laboratório é pesquisa de cristais, né, pessoal?
Só que aí entra uma questão bem importante, que é a metodologia que tu utiliza, né? Tu precisa, para tu ter um serviço de qualidade para avaliação de líquido sinovial, por exemplo, luz polarizada, né? Seria o, o ideal para a gente conseguir fazer essa análise. É possível sem luz polarizada? É possível, mas dificulta e precisa de uma expertise muito grande de quem está analisando. É um investimento, sim, com certeza, né? Eu sempre costumo dizer que quando tu pensa em custo relacionado à qualidade, não é um gasto, mas sim um investimento. Né? Então, já fica aí para todos os gestores que estão ouvindo, né, a aula de hoje, né, sempre pensem, eu também atualmente atuo como gestor, sei quanto os custos pesam no bolso, mas quando a gente pensa em qualidade, pessoal, a gente tem que entender que a qualidade ela não é um gasto e sim um investimento. Como eu falei, né, a qualidade ela vai gerar a satisfação do cliente. Um cliente satisfeito traz 10 clientes possivelmente satisfeitos também, que vão trazer 20, depois 40 e assim por diante. Então, é fundamental, né, investir em qualidade. Eu sempre falo para a minha equipe, não adianta eu cobrar algo se eu não der condições para aquilo ser feito. Então, né, é fundamental, né, a gente vai falar em seguida, deixa eu ver que horas são também, até acho que eu já estou extrapolando o meu tempo, mas, por exemplo, in situ centrífuga, né, é algo que é fundamental para quem trabalha com líquidos cavitários, com líquor também, né, é algo que a gente precisa ter no laboratório. Principais tipos celulares, então, são as nucleadas, né? Vou passar rapidinho aqui só alguns exemplos, monoalto sódico, fosfato de cálcio. Trouxe esse material aqui para depois vocês darem uma olhada, né? Para quem nunca viu uma centrífuga, só passar um videozinho rapidinho aqui. Então tem o papel filtro, né? É bem simples, pessoal. Só que isso aqui muda tudo. Agora vem, pipeta ali no pocinho. 200 microlitros é o suficiente já. Há uma amostra, né, já que apresenta bastante elementos celulares, né, principalmente hemácias, a gente já percebe macroscopicamente. E simples assim, tá, pessoal? Isso aqui é uma centrífuga. E olha como isso aqui muda tudo. Isso aqui é uma lâmina centrifugada numa centrífuga normal. Ah, mas eu diminuo o tempo, diminuo a rotação. A gente fazia isso, né? Diminuía o tempo, diminuía, e a gente tinha isso aqui. Isso aqui, pessoal, para vocês terem ideia, é uma lâmina de um líquor. Isso aqui são, sabe o que é isso aqui? São neutrófilos, mas vejam como eles estão degradados. Isso ocorre devido à questão da centrifugação, certo? Olha a lâmina, essa lâmina ali que ela fez, é isso aqui. Olha a diferença, pessoal. Centrífuga, citocentrífuga, tá? É o que eu falo. Precisa muita experiência para o analista, né, uma expertise muito grande para o analista saber que essa lâmina da esquerda, que essas células aí são neutrófilos, certo? Já nessa da direita, a gente sabe, né, batendo o olho, a gente já sabe o que que é. Então, a célula, ela se mantém íntegra. E esse é o principal motivo do porquê se comprar uma citocentrífuga. Né? Tu não vai alugar uma citocentrífuga, tu vai comprar, então é algo que vai ser teu, né? E que tu vai poder usar, principalmente para quem tem uma demanda interessante aí, tanto de líquidos cavitários quanto de líquor, é fundamental, tá, pessoal? Fundamental. Existe a câmara de Suta, né? Sim, eu costumo brincar que ela é a prima pobre da centrífuga, mas já ajuda bastante, tá? Eu não trouxe imagem da câmara de Suta, mas depois deem uma pesquisada. Mas se for para investir, comprem uma centrífuga. Com certeza é um investimento excelente. Aqui uma sugestão de laudo, tá? Então, antes da centrifugação, depois da centrifugação,
A questão da citometria, o que eu destaco? Células nucleadas e hemácias, tá, pessoal? A gente já viu por quê, né? Além de leucócito, a gente pode ter, por exemplo, célula mesotelial, e são tudo células nucleadas, certo? Citologia, né? A gente precisa fazer a diferenciação citomorfológica através da microscopia óptica. E aí até questiono vocês, a gente depois pode conversar sobre isso. Quem que tem equipamento que tem um modo de líquido biológico? Vocês passam no modo de líquido biológico ou vocês passam no modo de hematologia mesmo? Isso é um problema, isso está errado, né? Depois, quando chegar o tempo da gente conversar, eu falo mais sobre isso, se alguém questionar, né, por uma questão de tempo, eu não vou me aprofundar muito, mas a dica, qual que é? Usem o termo células nucleadas, a gente já viu por quê, façam a contagem diferencial sempre, invariavelmente, através da microscopia óptica, certo? Coloração eu vou utilizar as melhores derivadas de Romanovsky, beleza? Uma questão que eu destaco aqui para vocês, células atípicas em líquidos cavitários, elas têm uma conotação de células tumorais, tá? Então, aqui, células atípicas, isso é algo que vocês precisam conversar com o corpo clínico de vocês, que eles precisam entender que essa atipia representa neoplasia e não um processo reacional, certo? A atipia aqui representa neoplasia, não processo reacional. E as células mesoteliais? Células mesoteliais vocês vão citar, mas se for um mesotelioma, presença de numerosas células mesoteliais. E aí o diagnóstico fica por conta do clínico. Não precisa fazer uma contagem de células mesoteliais. Eu preciso aqui mesmo ter uma diferenciação dos leucócitos, certo? Aquele líquido que eu mostrei antes para vocês, então a importância do antes e depois da centrifugação. E vejam, né, pessoal, aqui eu sei que tem hemácia, mas vocês conseguem me dizer que se isso aqui é um leucócito, se isso aqui é uma célula mesotelial, se isso aqui é um macrófago, se isso aqui é um monócito. Então, vejam a importância de se fazer a contagem diferencial, tá, pessoal? E se vocês puderem utilizar uma centrífuga, melhor ainda. Pessoal, como que a gente está de tempo, doutor Poloni? Já extrapolei, né? Quando o doutor falar, eu vou continuando, até ele falar, eu continuo. O Pode seguir. Oi, desculpa. Pode seguir para ir para a finalização. Tá finalizando. Só vou depois rapidamente mostrar uma lâmina. Outra Tranquilo. vez a gente nem mostra, enfim, que eu trouxe algumas imagens. Não vou adentrar a questão aqui da identificação, tá? A descrição, mas fica já para vocês terem esse material depois. Mas trouxe essa aqui é uma das principais causas de dúvidas, né? Até lancei aqui como um desafio, né? Quais células são estas? Isso aqui, pessoal, gera muita dúvida, tá? Mas já adiantando, devido à questão de tempo, célula mesotelial, plasmócito e macrófago. Como diferenciar? Reparem, principalmente na questão entre muitas dúvidas, normalmente entre plasmócito e célula mesotelial, o núcleo, né? Critérios de comparação para diferenciação citomorfológica, eu acho extremamente interessante, não somente na hematologia, mas também na citomorfologia de líquidos cavitários, é fundamental. Então, o núcleo com essa heterogeneidade aqui é muito diferente e se destaca quando comparado em relação ao núcleo de uma célula mesotelial. Aqui o halo perinuclear é característico, né, também do plasmócito, certo? Células atípicas, como eu falei para vocês, elas têm uma conotação, então, de processo neoplásico, não de processo reacional. Fica aqui para vocês. Antigamente, até mesmo na Controlab, a gente fez alguns ajustes. A gente não usa mais, né, tumoral hematológico ou não hematológica, mas entendam que tumoral hematológico está relacionado a processos leucêmicos ou linfomatosos e não hematológico, processos tumorais sólidos, principalmente. Certo? Aqui uma lâmina, até acho que foi uma lâmina que a gente enviou para vocês, né? Bem característico, são hoje, como eu falei, a gente não vai diferenciar mais se é hematológico ou não hematológico por uma questão óbvia, ao meu ver, a gente não consegue afirmar. Parece muito um processo infiltrativo de linfoma de Burkitt, mas a gente não consegue definir, então a gente vai
colocar, né, presença em laudo, né, por exemplo, contagem diferencial prejudicada pela presença intensa de células atípicas, certo? E aí, né, como eu já falei, vocês precisam ter esse contato, essa proximidade com o corpo clínico, isso é fundamental, laboratório, médico, corpo clínico e laboratório, tem que ter essa proximidade, tá, pessoal? Né, tem que se perder de vez aquele medo que o analista tem de falar com o médico, porque o médico depende tanto da gente quanto a gente depende de saber, por exemplo, os sintomas clínicos do paciente. Então, a gente precisa, sim, ter essa proximidade, e é através, com certeza, do conhecimento, do embasamento teórico, que a gente demonstrar para esse médico que a gente vai conseguir, né, ganhar o respeito que a gente merece. Mais uma questão aqui interessante, quando vocês se depararem, né, a gente chama, em teoria, de ninhos celulares, mas nada mais são do que células, nesse caso aqui, não hematológicas, mas lembrando, a gente não precisa diferenciar, na Controlab a gente não faz mais essa diferenciação. E isso ocorre devido à descamação daquele tumor sólido, ele sempre se descama em partes, certo? Isso aqui não tem a ver com uma multiplicação acelerada da célula tumoral, não, é que a descamação do tumor sólido, ele não foi uma única célula, ele foi uma parte do tumor. Então, ele se apresenta nesses ninhos. Como que a gente descreve em laudo? Presença de aglomerados celulares, certo, pessoal? Então, é dessa maneira que vocês colocam em laudo também. Isso aqui fala, né, fortemente a favor de processo infiltrativo neoplásico por tumor sólido. Beleza? Mais uns aqui. Né, nesse caso aqui, a gente percebe que não tem como fazer a contagem diferencial, né, então a gente fala novamente, contagem diferencial prejudicada pela presença intensa de células atípicas, né, apresentando também aglomerados celulares. Por exemplo, né, essa sugestão, né, como eu disse, é uma sugestão, mas vocês devem definir internamente o que e como vocês devem fazer essa observação em laudo, certo? Acho que, infelizmente, a lâmina, não sei se a gente consegue olhar ainda, doutor. Vamos para as perguntas. Já quase 4 horas, né? Acabei usando muito tempo. Acho que a gente pode partir para as perguntas. O que o senhor acha? Pode ser. Finalizou a apresentação. A gente pode só, primeiramente, né? Obrigado, Guilherme, pela apresentação, né? Eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Agora sim, a gente pode ir para perguntas. Eu tenho uma aqui que foi na área de perguntas e respostas aqui, não encontrei, mas no chat nós temos. No chat, o João Pedro Barbosa perguntou o que é pressão, o que seria pressão oncótica, por que esse nome, qual a relação, acho que foi mencionado no início da apresentação, e ele fez também uma segunda pergunta que se aplica bastante ao ensaio externo, especificamente, é que ele coloca, na minha rotina, contamos na câmara de Neubauer as amostras da controlada. Devem ser contadas na câmara de fluxo azental ou sigo como libero na minha rotina? Então, acho que tem uma breve explicação ali da pressão oncótica e uma breve explicação sobre como fazer a contagem, o reporte das amostras do ensaio externo. Em relação à pressão oncótica, eu até comentei brevemente lá no início da apresentação, né? Basicamente, pressão oncótica ela está relacionada com a pressão que as proteínas vão fazer sobre a microcirculação, tá? Pensando principalmente em sistema linfático, certo? Em relação a qual câmara utilizar, né? Eu comentei também. Minha sugestão, né, por causa da minha rotina e como eu trabalho com líquor, a gente padronizou utilizar somente fluxo horizontal, né, é um gasto a menos, não tem porque eu ter Neubauer e ter fluxo horizontal, só posso usar só fluxo horizontal, mas é indiferente para líquidos, isso tem que ficar extremamente claro, pessoal. Para líquidos cavitários, isso é indiferente, vocês podem utilizar
tanto a câmara de Neubauer quanto a de fluxo ozental, tanto para a rotina clínica de vocês, quanto para o controle externo de vocês também, certo? Eu até comentei, né, eu e o Dr. Poloni, a gente está fazendo um estudo, a gente já tem uma prévia dos resultados, onde a gente já percebeu, né, um N relativamente bem considerável, mais de 20 mil amostras, onde a gente não teve um valor de P estatisticamente significativo. Né, o que isso significa? A gente pegou os valores encontrados na contagem da câmara de Neubauer, os valores encontrados na câmara de Fuchs, a gente fez uma análise estatística e não teve diferença estatisticamente significativa. Certo? Então, acho, né, espero ter respondido o teu questionamento. Nós temos aqui mais uma pergunta. Eu vou, antes de fazer a segunda, porque eu peguei uma pergunta do chat, tem a Cristina Marico Ito, estava com a mão levantada, e pode abrir o microfone, Cristina, para fazer a pergunta. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu acabei colocando na pergunta e resposta ali. Ok. É que assim, aqui no laboratório nós fazemos uma dupla checagem quando a gente faz a contagem global. Então, o analista ele conta e o próximo ele tem que contar. Qual é a minha dúvida? Qual é o CV? Se existe, se é indicado por vocês a melhor variação para ser analisada? Certo. Tu poderia utilizar a tabela de Hunk também, né? A mesma que a gente utiliza para fazer o ensaio interobservador para hematologia, pensando também, lá a gente usa para contagem diferencial, mas a gente pode associar a contagem global também, tá? Seria uma opção. Mas na literatura não tem nada específico, mas uma orientação interessante é utilizar essa tabela de Ronk, né, que ela já nos dá um norte bem interessante. Basicamente, né, essa tabela nos informa que quanto mais células vocês contarem, menor o coeficiente de variação, mas seria uma maneira, baseada na literatura, de vocês fazerem essa análise estatística, mas outra, né, pensando em coeficiente de variação, especificamente na literatura, eu desconheço. Tá, joia. Obrigada. Obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. Qual seria a melhor coloração a ser utilizada? Isso foi algo que eu comentei rapidamente, né, as derivadas de Romanovsky, né, Meiglen-Valguinza, Leishman, sugiro uma dessas duas. Okay. E uma outra pergunta aqui relacionada à automação. Por que não recomenda o diferencial por equipamento? Temos habilitado em um XN esse módulo. Então, eu não falei que eu não recomendo, eu falei que eu ia comentar nas perguntas. O que acontece, tá, pessoal? São algumas situações, eu estava esperando essa pergunta, que bom que veio. Primeiro, tá? Ela falou, né, tem habilitado. Essa é a primeira questão. Tu tem que validar o teu equipamento. Muita gente simplesmente, agora eu tenho um equipamento que tem um módulo de líquido biológico, e vai lá e começa a fazer. Não, isso tá errado, tá? Outra questão, muita gente passa no equipamento no modo de hematologia, né? Ao invés de passar hemograma, vai lá e passa o líquido. Isso tá errado também. Nessa situação, por que está errado? Porque, como a gente já viu, a gente não tem só leucócitos, né? A gente pode ter, por exemplo, células mesoteliais. São todas células nucleadas e o equipamento, se tu passar no modo hematológico, vai lançar para leucócitos. Já no é o XN que tu tem, né? Se eu não me engano, ele diferencia contagem total e contagem de leucócitos, certo? Mas tem alguns equipamentos que não fazem essa distinção. Também tem isso, tá? Então, mas se eu não me engano, o teu faz, o que é muito bom. E tu poderia até mesmo utilizar isso no teu laudo, né? Contagem total de células nucleadas e contagem total de leucócitos. Se tu validou o teu equipamento para contagem diferencial, que é a tua pergunta, ok, tu pode utilizar.
Mas a literatura, e eu, por experiência, né, própria também, sugiro, é uma orientação, né, aí o teu laboratório que tem que definir, que sempre seja revisada em lâmina, certo? A contagem diferencial. Sempre, essa é a minha orientação. Sempre revisar em lâmina. A contagem diferencial, ela tem as suas limitações, mas o que não dá com certeza para fazer, pelo menos por enquanto ainda, é confiar na contagem de hemácias no modo de líquidos, mesmo no modo de líquidos biológicos. A contagem de hemácias, ela sempre fica menosprezada, né? Então, para hemácias não é legal, tá, pessoal? Mas, principalmente para contagem total de células nucleadas e contagem total de leucócitos, a automação, ela já vem apresentando aí equipamentos excelentes, sim, pode ser utilizado. Para tu utilizar a contagem diferencial automatizada, repito, tu tem que ter validado essa contagem diferencial. Pelo que eu entendi, tu fez essa validação. De qualquer maneira, mesmo assim, eu sugiro que tu faça a revisão em lâmina. Por quê? Principalmente, por exemplo, as células reacionais e as células neoplásicas, tá? O equipamento, ele até, o XN trabalha com fluorescência, né? Ele até vai te dar uma alta intensidade de fluorescência para essas células com maior quantidade de material genético. Beleza, mas assim como na hematologia, tu precisa revisar essa lâmina, certo? Por isso que a recomendação minha e da literatura sempre, não tem exceção, tá? Sempre fazer a revisão em lâmina para contagem diferencial. Beleza. Guilherme, agora acho que são três em uma aqui, são conectados. Legal. Como é feito quando se conta menos que 100 células no diferencial? Essa é uma. Boa. Em casos que tiver alguns aglomerados de células atípicas, é possível fazer a contagem em outros campos, fugindo do aglomerado, ou simplesmente libero a observação? E, só um minutinho para eu pegar aqui no chat, a partir de quantas células contadas na câmara devo fazer a lâmina pro diferencial? São três, mas elas estão conectadas. Certo. Eu vou começar de trás para frente, acima de 20 células por microlitro. Tá? Então, se tu tiver 4 na câmara de Fuchs, pensando que tu leu um quadrante, tu vai multiplicar por 16, dividir por 3,2, que é 5, então 4 vezes 5, 20. Então, tendo 20 é o ponto de corte. Abaixo disso, tu pode padronizar dentro do teu laboratório, né, contagem diferencial prejudicada pela baixa celularidade. Acima de 20, faz a lâmina, se possível, através da centrífuga. A outra questão em relação a menos de 100 células. Partindo do mesmo princípio da hematologia, tá? É a mesma dica que eu dou para hemato, é o que a gente faz, é o que eu oriento. Faz mais de uma lâmina. Faz mais de uma lâmina. Até chegar na contagem diferencial total, de 100 pelo menos. E a última questão em relação aos aglomerados, né? Sim, tu pode fugir, né, como foi falado, dos aglomerados e fazer a contagem diferencial, só que, né, obviamente, a gente precisa citar a presença desses aglomerados. Porque se a gente for pensar na realidade, clinicamente falando, é isso que tem relevância, concorda? Então, clinicamente falando, tu não precisaria nem fazer a contagem diferencial, né? Contagem diferencial prejudicada devido à presença de aglomerados celulares, certo? Mas, eu quero fazer, né? No meu laboratório a gente padronizou o que tem que fazer, beleza, faz, mas não esquece de citar a presença dos aglomerados, certo? Óbvio também, tá, pessoal, né, eu tenho que fazer uma ressalva quanto a isso. Não sei se alguém vai perguntar, mas é possível aglomerados celulares de células reacionais? É possível. E aí tu precisa fazer uma correlação, assim como toda a área laboratorial, né? A gente precisa correlacionar, o nosso paciente ele é sistêmico, né? Então eu preciso correlacionar hemato com bioquímica, com micro, e nos líquidos cavitários não é diferente.
Então, tu vai utilizar, por exemplo, a bioquímica a teu favor para direcionar o teu raciocínio clínico a entender tratar-se de um processo racional ou tratar-se de um processo neoplásico, certo? Então, isso é muito importante, né? A gente conseguir e ter a capacidade de fazer essa correlação. Pessoal, assim, a gente já está, a gente já passou do tempo, mas tem mãos levantadas ainda. Eu vou mais uma pergunta para finalização. A Renata, que foi que levantou, a Renata Almeida, pode fazer a pergunta, e aí depois eu vou só dar umas informações finais. Por favor, quem tem perguntas, não se preocupe, basta que vocês nos enviem aqui, tá? Aqui no chat mesmo, que a gente consegue pegar essas perguntas e enviar a resposta posteriormente. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, a outra pessoa com a mão levantada era a Emily. Emily Andrade, está por aí? Oi. Oi. Pode fazer a pergunta, Emily. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer pelo conteúdo, tá? Porque o conteúdo é muito bom. Na verdade, eu tenho uma dúvida sobre essa questão de quantidade de números de células durante eu fazer a citometria de células nucleadas das hemácias. Qual é o método mais recomendado? Fazer a diluição, ter um tipo de contagem específica, ou utilizar um equipamento? Eu sempre fico na dúvida em relação a isso. Certo. O mais recomendado, né? O que eu citei? Primeira questão, baixa celularidade, sempre tu vai contar todos os quadrantes, certo? E respondendo a tua pergunta, quando fazer a diluição? A diluição tu vai fazer, né, dando uma dica extremamente prática. Quando tu perceber que na câmara as células se sobrepõem e tu não consegue contá-las. Simples assim, tá? E aí tu dilui, né, vai depender da quantidade de células, né, mas não esquecendo depois, no teu cálculo final, de multiplicar pelo fator de diluição, certo? Mas mais importante do que saber quando diluir, é importante tu saber que em baixa celularidade tu tem que contar todos os campos. E como dica prática, repetindo, né, quando que tu vai diluir? Quando a tua contagem global estiver prejudicada por uma sobreposição celular. Só queria aproveitar também essa questão da diluição. Qual material que eu posso utilizar para diluir? Tem um material específico? Pode ser uma salina? Só para entender. Salina. Ah, tá. Obrigada. De nada. Então, eu quero agradecer imensamente, Guilherme, pela aula, agradecer a audiência, como eu mencionei, um número bem considerável de pessoas assistindo a apresentação, o que demonstra a relevância do tema, né, e a contínua necessidade que nós temos de buscar informação sobre as temáticas da área laboratorial, como essa, por exemplo, de líquidos cavitários. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos no próximo encontro online. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, doutor. Muito obrigado pela presença. Abraço.